Boa noite a todos, tudo bem? Começando mais uma live de quinta-feira. Essa live promete, hein? Estou aqui aguardando a Rosângela, ela vai jogar o link para convidar as pessoas no grupo de WhatsApp. Você já sabe que a gente está com aquele probleminha, não conseguimos compartilhar. Aguardando aqui ela. Mas olha, hoje o nosso tema está imperdível. E também temos uma surpresinha, uma super surpresa no final dessa live. Fica até o finalzinho para você ganhar um super presente. Nesse instantezinho eu descobri qual era o presente. Rosilda, boa noite, minha querida. Rosilda, minha amiga fiel. Toda semana está aqui com a gente, estudando sobre esses temas maravilhosos. Aqui aguardando a Rosângela. Rosângela entrou, já vai começar a fazer a divulgação. A gente tá com esse probleminha de compartilhar. Enquanto a Rosângela não vem, não volta, deixa eu falar do nosso e-book. Além da superfície, tá dando para ver essa capa incrível que o nosso e-book tem. Esse e-book é fabuloso. Se você é terapeuta e está querendo dar um upgrade nas suas sessões de terapia, esse e-book vai te ajudar a levar o seu atendimento para além da superfície. Esse e-book vai te ajudar muito. E com o que a gente tem hoje de tema, né? Com a questão da oração e meditação, nós temos aqui o encontro com a divindade. Eu já contei em uma live que essa meditação foi onde tudo começou. A Rosângela escreveu essa meditação e aí ela começou a falar no grupo que a gente estava participando de um curso. E aí ela falou sobre essa meditação, eu fiquei encantada, o encontro com a divindade. E aí ela falou que ela ia aplicar essa meditação. E essa meditação ela aplicou em um grupo, né? Chamou algumas das terapeutas. E antes disso eu vim falar com ela e ela aplicou em mim. Nossa, foi uma... Assim, acho que a meditação mais impactante da minha vida foi essa, encontro com a divindade. Todas as vezes que eu oro, pela manhã ou pela noite, ou às vezes quando eu tô triste, é nessa meditação que eu me encontro. É nesse colo do Pai que eu consigo encontrar o conforto e também as respostas que eu preciso. Então, assim, eu recomendo muito. Você acha que o nosso e-book a gente também vai dar uma aula no Zoom para todo mundo que adquiriu. E as pessoas que ainda vão adquirir o e-book para falar como usar. A gente já tem bem na primeira página como usar o e-book. Aqui, ó. Bem aqui no começo, nós já temos a orientação para você usar o e-book, para você aplicar os exercícios de uma forma que o seu cliente vai ficar impactado. Muito bem, Rosângela, seja bem-vinda. Do nosso e-book ainda não foi, vamos de novo.
vai dar certo. Deu certo. Rosângela, Deu certo aí? deu certo. Já tava falando aqui do nosso e-book. Ótimo. Tá sem luz, né? Tá, a luz aqui tá fraca, não tá? Não, mas tá bom. Tá dando pra ver de... É, eu acho que é Eu... porque bate lá na janela. Eu estou no sol ainda, né? Rosilda já chegou aí, né? Já marcando presença. Vou começar a compartilhar aqui em outros grupos, tá bom? Compartilha aí, por favor. E hoje, como a Jocasta estava falando do nosso e-book, hoje nós vamos explorar duas práticas muito importantes. Nós vamos falar mais ou menos sobre essa diferença e essa fusão entre manifestação e oração. E por que você manifesta, por que você ora. Então, a nossa live hoje está assim sensacional. Vocês fiquem conosco, compartilhem com seus amigos, aproveitem aí quem está chegando e vai compartilhando. E quem estiver depois assistindo a gravação, que faça o mesmo, por gentileza. Vai ser um tema muito legal. Vai ser uma discussão muito legal, porque todo mundo se confunde com as práticas. E quando você confunde oração com manifestação, com meditação, o que na verdade elas podem se fundir sem nenhum problema, principalmente para quem já tem hábito de orar. Porque quando você manifesta, você comanda, é um comando de alma, é visualização. Você está aqui, ó, você está vendo. Você se intenciona, você atrai, você busca, você quer ver. É uma energia que você coloca em ação. Enquanto na oração, você vai ter essa conexão direta com Deus, essa conversa com Deus, pedir. Quando você manifesta, você acredita que você já tem. Você acredita, né? Eu manifesto uma cura. Então, eu acredito que aquela cura ela já está se processando. Por isso que nós vimos muitas pessoas que são missionárias, os missionários, e eles têm um poder de oração muito grande, porque quando eles vão orar, automaticamente eles têm a visualização, eles já veem que aquilo já está acontecendo, que Deus já está fazendo. Então, eles colocam energia em ação. E isso é muito legal, muito importante, porque quando você agradece, quando você vai ao Pai, você pede, você confia, você entrega nas mãos. Quando você manifesta, você já crê que é você que tem o poder de cocriar. Porque como filho de Deus, você é co-criador. É tanto que quando você ora e você coloca as mãos sobre uma pessoa, que aí tem também denominações religiosas que usam as mãos. Jesus usava as mãos para curar, para orar. Ele levantava as mãos para os céus para orar, para pedir, para orar. Eu não acredito muito que Jesus pedia, né? Ele era tão ligado com Deus, com o Criador, que ele só estava no planeta. Agora a gente sabe que dentro da espiritualidade, ele é o nosso protetor do planeta. E cada religião tem uma visão diferente de Jesus, mas é o Pai, é o que está ligado, é o que a gente vai seguir, é a ponte. É a ponte. Deu um tchauzinho aí para a Rosilda. É a ponte. Então, assim, quando a gente manifesta, a gente comanda a nossa alma, a gente intenciona, a gente visualiza, a gente cocria. É uma energia que você coloca em ação. Enquanto você ora, você entrega, você agradece, você pede, você confia. É a fé em movimento.
Quando nós tivermos, quando as pessoas que estiverem vendo essa live estão aqui conosco, que principalmente as nossas colegas que são cristãs, elas entendem, elas sabem muito do que a gente está falando. Você, por exemplo, ora em grupos, em conjunto. Quando você vai manifestar, que é uma questão mais de consciência, é mais individual. Então, a oração ela é muito abrangente, mas só que a oração ela não pode ser conduzida com muita ladainha, com muitos pedidos. E Jesus diz isso em um dos seus. Os apóstolos dizem, né, quando Jesus diz que você não precisa de ficar falando muita coisa. Você tem que ter uma posição mais ali reta, direta com Deus. Não precisa muita ladainha, porque Deus, ele já conhece os nossos pedidos, ele já nos conhecia antes de nascer. Então ele já conhece as nossas fraquezas, os nossos desejos, os nossos pedidos. Então, sejamos diretos com Deus, sem precisar de muitos atalhos, e sejamos simples. Porque quando você está orando, você tem que fazer também com simplicidade. A manifestação também ela tem que ser conduzida com muita simplicidade. Porque o universo, quando você está cocriando e acreditando que você já tem, o universo ele vai se incumbir de dar aquilo que você merece. A oração, gente, é a mesma coisa. Quando você pede a Deus uma cura, presta atenção, quando você pede a Deus uma cura, ele sabe se você merece ou não. Se você vai merecer ficar... concorda, Jocá? Você vai ficar por um tempo ali e ele vai direcionando os caminhos para você buscar essa cura. Ou informação de um remédio novo, de um medicamento natural, de um médico diferente. Por exemplo, nós que estamos aqui fora do país, nós recorremos muito ao brasileiro naturalista, porque o Brasil ele é muito rico em naturopatia e homeopatia. E nós que acreditamos na cura pelas plantas, nós vamos buscar aonde? No Brasil. Mas isso, quando você tem um problema, você orou, isso são condições divinas, porque são criados profissionais que querem se dedicar a estudar, principalmente o pessoal da área mental e da área medicinal, para que Deus possa conduzir as nossas orações. Porque Deus, fisicamente falando, ele não vai chegar e te curar de uma vez, ele vai te dar meios. Agora, também nós temos os meios energéticos, porque nós somos energia. Se você está no universo, você é energia. Não tem como você correr disso. Eu posso deitar agora, começar a orar, manifestar, e o meu estado mental, conectando com o Criador, com Deus, através de Jesus ou diretamente a Ele, vai me curar. Porque eu preciso dessa energia mental. Porque não é sobre o meu órgão que está doente, é sobre a minha mente, é sobre a minha fé, sobre o meu coração que está adoecendo esse órgão ou não. Concorda, Jocasta? Sim, isso é muito interessante, né, Rosângela? Quando eu vim para terapia, eu vim toda cheia de problema físico. E muitas das vezes eu orava pedindo. Não era a minha hora ali de receber aquela cura imediata, porque ele tinha outros planos, né? E eu fui gradativamente recebendo essa cura, consegui andar, consegui voltar, consegui trabalhar, porque foi muito pesado mesmo. Eu fiquei em cima da cama sem conseguir sair da cama.
E gradativamente isso veio chegando. E isso é tão importante porque hoje eu posso ajudar as pessoas a não ter medo de falar sobre isso. Porque a gente consegue fazer essa cura energética, né? E como foi que eu consegui fazer isso? Limpando as dores emocionais que tanto me abalavam, tanto me abatiam e que atrapalhava o funcionamento dos meus órgãos, da minha pele, porque a minha pele não era para estar assim, a minha pele era para estar da forma com que as outras pessoas que tiveram os mesmos problemas que eu estavam, né? E assim, foi muito gratificante. Eu ajudo pessoas na mesma situação e eu posso falar porque eu vivenciei isso. Tem um poder, né, Rosângela? Gente Claro. que passa por isso, a gente tem uma autonomia de falar. E, e é como você falou, aí Deus vai dando os meios mais poderosos que ele encontra pra gente. Cabe a gente dar uma olhada e fazer também. E aí, quando junta as duas, você vai orar com fé. Você vai manifestar com confiança. Eu sou feliz e grata porque o meu fígado já está curado. Eu sou feliz e grata porque eu sou próspera. Eu sou feliz e grata porque eu já encontrei um amor na minha vida. Eu sou feliz e grata porque o dinheiro vem com suavidade e facilidade para mim. Então é confiança, porque você é co-criador, você está co-criando. Agora, quando você vai orar, você vai pedir a Deus, vai ter fé de que Ele vai estar mandando para você. Ele está movendo montanhas. Eu estou olhando aqui pela janela, estou vendo as montanhas e lembrei. Então, Ele está ali movendo as montanhas com a energia. Gente, somos um todo. E é muito interessante que quando você está conectado com o todo, tudo fica mais simples. Porque você tem fé. E fé é uma coisa que você não pode pegar. E na manifestação, você tem que pegar. Você tem que visualizar, você tem que pegar. É por isso, quando você está orando, as pessoas que têm poder de cura na oração, elas estão visualizando. Elas estão com a pessoa doente e está assim, Senhor, abençoe essa pessoa, cura a perna dessa pessoa, essa ferida que está mal e não sei o quê. Ela está visualizando a ferida e jogando a energia ali, o magnetismo dela ali na ferida. E cura, e funciona. Porque vós sois deuses, nós somos capazes. Porque Jesus disse, eu fui, eu sou, você também é. Por isso que tem o nosso mestre, o nosso físico quântico brasileiro, que é um dos maiores do planeta, o professor Hélio Couto, que ele fala, eles praticam muito essa manifestação, essa meditação, eu sou. Eu estou, eu sou e eu estou vivo aqui e agora. Porque assim era Jesus. I am, em inglês é muito forte quando fala assim, I am, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a cura, eu sou o caminho. Você não vai se não for por mim. Ele foi bem explícito nisso. E, e quem costuma orar? Qual que é a prática que você... A Rosilda que está aqui com a gente, você costuma orar, Rosilda? Você costuma meditar? Ou você tem dificuldade de silenciar sua mente? As pessoas que estiverem assistindo a nossa live depois gravada podem responder isso nos comentários. Então, a oração é falar com o divino. A meditação é você escutar. Uma você expressa a Deus. A outra você acolhe. É fazer o seu silêncio, é manifestar, é ver. Porque você precisa da meditação para manifestação e para oração. Porque o que é meditar? É você se dirigir a um lugar tranquilo, a um lugar seguro. Para você fazer essa oração,
Entre no seu quarto e ore, sem que ninguém veja. Entra num lugar tranquilo. Então, você começa a meditar, porque você começa a se conectar com Deus, se conectar com o divino, e você faz o seu silêncio, a sua meditação, ou através de uma música, ou através de um louvor, ou através de uma música espiritual, que seja, ou através apenas do silêncio da noite, ou daquele momento onde você está, mas você vai abrir o seu coração para Deus. Mas antes você se prepara. É tanto que quando você está dirigindo, eu tenho clientes aqui, porque nós dirigimos muito, muito longa, as estradas são longas, os trabalhos, às vezes a pessoa tem que dirigir 1 hora para chegar no trabalho. E aí eles sempre falam comigo, eu vou manifestando, eu vou meditando, eu vou fazendo a minha oração enquanto eu estou dirigindo. Então, é o meu silêncio dentro do meu carro, sem distração. Não pode fechar os olhos, correto? Mas, mas a sua mente está ali na oração. Você está atenta porque você tem esse poder. Deus deu esse poder para a gente fazer silêncio, pensar e fazer as coisas. Então, é esse momento que você tem. Seja onde. Quando eu vou para a academia, eu estou numa máquina lá, um elíptico, que eu vou ficar lá meia hora. Não, eu vou orar, vou fazer uma meditação, vou fazer alguma coisa, vou fazer uma manifestação. Não aguento ficar naquilo. Eu já sou assim, eu já quero sair dali rápido, então eu vou concentrando, vou orando. Pois é, Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Começa a manifestar, começa a agradecer. Eu pego aqueles minutos ali. Concorda, Jocá? Você tem intenção, você tem entrega, enquanto na manifestação você vai se expressar, você vai escutar. É a questão da meditação. Você tem que se escutar, você tem que ouvir o seu coração e se entregar na oração para Deus. E eu integrei isso, Rosângela, desde a primeira vez que você fez aquela meditação do encontro com a divindade. Você lembra? Aquela meditação é fantástica, né? E eu até apresentei já no começo da live, mas depois dali eu comecei a fazer essa integração da meditação com a oração. Todas as vezes que eu vou orar é naqueles braços que eu fico, aquele diálogo gostoso. Foi assim tão impactante para mim, Rosângela, porque antes eu ia lá fazer as minhas orações, eu não tinha aquela preparação para fazer. Ia fazer na hora que eu ia dormir e tal. Mas depois daquela meditação, não. Eu silencio, eu fico assim na posição que eu não vou dormir. E aí eu faço aquela conexão. É como se todos os dias eu fizesse a meditação. E eu vejo o poder que é isso. Já consegui manifestar tanta coisa através dessa prática que eu continuo fazendo e outras também, mas essa é a minha preferida. É a hora Nós que eu. precisamos gravar, colocar a música nela, gravar para a gente poder ouvir à noite, né? Que é interessante. Bom, eu sempre gosto de fazer ela antes de eu começar a orar. Eu vou e coloco um mantra lá. É tão gostoso, tão gostoso. É muito bom essa sensação de conexão. A gente não consigo explicar o tanto que é gostoso estar ali. E Muito bom. porque quando a gente ora, nós plantamos sementes. E essas sementes nós plantamos no espaço, no universo, dentro da gente. É tanto que o professor Hélio Couto ele fala para a gente o seguinte, que quando você manifesta, que você cocria, que você cria, você tem que soltar. Quando nós oramos e entregamos para Deus, a gente solta para que Ele faça. Quando você tem os problemas, está muito pesado,
para Deus, você pede, Jesus, toma conta, me ajuda, não aguento mais. Nós temos muitos, as mães são grandes modelos de orações, de perseverança, principalmente com filhos problemáticos, com filhos rebeldes. Eu não aguento mais esse filho, me ajuda, Senhor, eu não aguento mais. Cuida para mim, me ajuda. Ou quando seu filho vai viajar, vai estudar num outro estado, num outro país, a mãe entrega para Deus. E olha, gente, o poder de oração da mãe é tão grande, que eu não sei, porque elas são tão especiais para Deus, que Deus escuta a mãe. Você quer pedir alguém para orar? Pede uma mãe para orar para você, porque Deus escuta. Eu sempre falava com a minha mãe, ora aí para mim. Ah, não, eu vou orar, você ora. Eu falei, não, mas a senhora ora, porque a senhora tem mais força lá com Deus do que eu. A senhora tem mais poder com ele. Ah, que bobagem, menina. É a mesma coisa. Eu falei assim, não. Mãe, quando ora, quando roga praga também, é melhor nem fazer, nem futucar a mãe ali. Porque quando ela manda, aquele chinelo voador, aquela praga voadora, esquece. É, eu... Pode falar, meu caso. Na mira, e como é errar. Não, você é mãe, Jocasta, você sabe disso. Os benefícios que já foram comprovados com o trabalho que você faz com a sua filha, tanto de meditação quanto de oração. E outra coisa, somatização, doenças no corpo, é com a mente tranquila, é com a mente co-criadora, é com a mente da fé que a gente consegue resolver os problemas. E também com a ajuda, principalmente a ajuda terapêutica. Hoje, a terapia deu um salto gigantesco. E no Brasil, esse salto veio acompanhado da TRG, da Terapia de Reprocessamento Generativo, através do professor Jair Soares, que ele teve a graça, ele foi agraciado a cocriar a TRG, que é onde você vai reprocessar o inconsciente do seu cliente, que está com dores, que está com traumas, que está com a criança ferida, a criança interior dele ferida, doente. E através do reprocessamento, a terapia ela vem fundir, e ali a nossa prática, que eu acredito que é a minha, da Jocasta, da Rosilda, é de incluir a técnica da meditação, da oração com nossos clientes, da manifestação, o poder que essas técnicas têm, do exercício sistêmicos. Nós já estamos mais. Hoje, as pessoas já entendem que a palavra constelação familiar não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa das estrelas. Eu pensava que era das estrelas, eu nem entendia antes de ser terapeuta. Constelação familiar, eu vou constelar o quê? Ir para as estrelas? Há tanta nossa ignorância. Quando você começa a estudar, você começa a despertar o seu inner self, o seu interior, para que você possa entender das coisas que estão acontecendo ali ao seu redor. E não adianta, né, Rosilda? É estudar, 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 estudar. E meditar. Criar espaço para o milagre entrar na nossa vida. Você cria o espaço, você fica ali, você vai meditar, você vai criar aquele espaço para que o milagre da sua oração entre na sua vida. Concorda, Jocasta? Muito, muito, muito. A Rosilda falou, né, que ela medita de manhã todos os dias. Quando acorda, medita e ora, né? E é assim, a gente, com essa, né, a gente vai aperfeiçoando essas técnicas. Eu costumo falar para todas as clientes que o conhecimento, ela só faz agregar a técnica que a gente tem da TRG. Tudo que eu já fiz, todos os cursos que eu já fiz, Os cursos. faço integrar a TRG. Eu não consegui encontrar
outra terapia tão poderosa quanto. Deixa eu colocar a luz aqui. É muito poderosa a terapia de reprocessamento generativo. E ela dá um resultado que não tem igual. Não tem igual. Eu, Rosângela, no começo, né, quando eu comecei, a minha cabeça era um furacão. Quando eu comecei a olhar para dentro de mim, era um furacão, era tanto pensamento, tanta coisa, tanta sujeira, tanta. Nossa, eu. No começo eu não tinha nem fé de terminar, que era problema demais. Mas, com muita perseverança, foi acalmando. E muitas das vezes, né, que a minha filha, né, uma vez eu atendi um coleguinha dela que ela me pediu assim, mamãe, você tem que fazer nele. Tem que fazer nele, porque ele tava precisando muito e fez a cabeça do menino para me atender ele. E a mãe da criança também. E foi tão impressionante, porque depois que ele saiu da primeira sessão, ele saiu olhando para as coisas assim como se estivesse olhando pela primeira vez. Aí a minha filha olhou para ele e disse assim, essa sensação que você tá tendo agora, ela é conhecida minha. Você tá começando a enxergar o mundo colorido, né? Rosângela, naquela hora me deu assim um baque, né? Porque quando você tem você vê as coisas em preto e branco, é porque a depressão é muito alta, não é? E assim, ali eu descobri que a minha filha teve essa questão, ela não me falou porque ela não sabia me falar, ela achava que isso era normal, né? E aí ela pegou e me falou que a primeira vez que ela fez também, quando ela abriu os olhos, ela viu tudo colorido. E pra mim foi uma surpresa muito grande. E o coleguinha dela ficou assim, maravilhado. Nossa, que coisa bacana. Eu tô vendo as coisas coloridas, mamãe. E a mãe dele, e tu não viu as coisas coloridas, não? Aí foram debater, mas assim, ele teve ali uma coisa muito, um impacto muito grande. E a minha filha, ela é assim, o que é bom para ela passa para todo mundo. E, e essas técnicas que eu passo para ela com as outras, né? A gente integra porque tá ajudando ela muito na questão do TDAH. Muito, nossa, assim, infinitamente. E o proveito é muito grande, muito grande. A TRG vai lá, ela transforma, ela liberta a pessoa. Entre o Ronaldo, é um dos meus clientes. Mas assim, e ele também tem uma história muito bacana. Eu também tive o prazer de trabalhar com meu pai. Meu pai foi assim uma dádiva na minha vida, porque foi muito trabalho, muito trabalho. Eu atendi ele praticamente todos os dias. Muito tempo eu passei trabalhando com ele. E ele, depois da primeira sessão, ele ficou assim, olhando para as coisas, porque ele falou que estava silenciando a mente dele, porque estava limpando, né? Aquele turbilhão. Meu pai tem um remédio muito forte. E ele tinha uma ansiedade tão grande, Rosângela, que a gente não conseguia entender as palavras que saíam da boca dele. E com a foi possível ele conseguir falar claro para que a gente conseguisse entender e para que ele também conseguisse se comunicar. É muito importante, é muito maravilhoso. Deixar eu passar a noite toda falando da TRG, porque eu tenho muito benefício com É ela. fantástico, como diz a Rosilda, o resultado vem logo na primeira sessão. Então, gente, na oração, a gente vai abrir para o plano divino. E na manifestação, que está ligada a, com a meditação, a gente vai alinhar os nossos desejos como co-criadores. É o que eu desejo, é o que eu acredito, eu co-crio. E eu já, quando eu faço a minha meditação, a minha manifestação, eu acredito que eu já tenho aquilo. Eu estou co-criando, estou manifestando, enviando para o universo, para que o universo conduza o meu caminho. Na oração, eu vou abrir o meu plano a Deus.
é a minha fé, é o meu pedido, é a minha comunicação com Deus, de forma que eu vou entregar para Ele fazer para mim. Enquanto Ele diz para você, você é co-criador, vós sois deuses, eu co-crio o meu desejo e Ele abre o caminho. Então, essa é a diferença. Uma você fala, você abre para o plano divino. A outra, você vai alinhar o seu desejo, você vai co-criar aquilo que você deseja. Então, quando as duas se unem, você ora com fé e você se conecta com o céu, com o universo. Uma é conexão, a outra é você falar, é você orar. Então, você tem que alinhar. Uma você vai alinhar a essência, a outra você vai viver propósitos. Você ora, você manifesta e você tem que viver propósito. Os dois você tem que viver propósitos, porque Deus conhece o nosso coração. Então, não tem jeito de barganhar com Deus. Senhor, me ajuda nisso, 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 que eu vou fazer isso, isso e isso. Já é outro exemplo. Não adianta barganhar com Deus. Senhor, se eu merecer, que seja feita sua vontade. Porque muitas pessoas, e uma das orações mais lindas que a gente tem no planeta foi a oração que Jesus nos deixou, que foi o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Então, é a vontade de Deus. Quando você está manifestando e co-criando, é a sua vontade ali em ação. Mas você sabe que por trás da sua vontade em ação, o universo vai abrir o caminho para você. O universo vai te escutar. Então, ele tem que abrir. Você tem que estar alinhada ao universo, alinhada a Deus, para você também co-criar. Mas você também pode co-criar para o lado do mal, que isso aí é outra coisa. O nosso interesse aqui é o lado do bem. Então, o lado maléfico, que a gente sabe que é a maior parte que administra o planeta, quando você alinhar com ele, você também cocria com ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os nossos pensamentos, eles são matérias. Então, se você pensa mal da sua vizinha, cuidado, porque você está cocriando. Se você fala mal de fulano ou de Beltrano, cuidado que você está cocriando. E quando existe essa parte da cocriação negativa, você vai se lamentar no futuro, porque você vai encontrar a lei de ação e reação, tanto no lado positivo quanto do lado negativo. Eu desejei tanto mal para o fulano e hoje eu estou só. Hoje eu estou vivendo a situação. Então, a lei de ação e reação. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E entender que todo mundo, todos nós estamos em níveis diferentes. Um mais acima, outros mais abaixo, um mais no meio. E nós temos que, principalmente nós terapeutas, nós precisamos entender qual que é o nível das pessoas sem julgamento. Não é assim, Jocasta? A Jocasta, no Além da Superfície, no nosso e-book, nas meditações dela que ela escreveu, tem uma meditação lá que eu uso muito, que você fala, aquela do balão, que você põe as duas mãos no balão. Ontem eu fiz com o meu cliente. Aí você fala, você vê e fala assim, veja isso, mas sem julgamento. Até para você manifestar, meditar, você não pode fazer julgamento nem de você. Ah, eu não mereço isso. Ah, eu não consigo isso, não. Ah, isso não é para mim. Ah, eu não sou boa disso, não. Tá, é julgamento. E isso nós temos que prestar atenção. O que eu estou manifestando? Aí nós temos que entrar
nos crivos de Sócrates. Vai fazer mal para terceiro? Vai ser ruim? Vai ser bom para mim? Não vai ser ruim para ter. Vai prejudicar alguém? Principalmente isso vai prejudicar alguém? Por exemplo, uma pessoa que deseja ganhar na loteria. Não tem nada de mal ela desejar ganhar na loteria. O professor Neville Goddard, ele ensina as técnicas lá para você manifestar, para você ganhar na loteria. Para trabalho, para isso, para aquilo. Agora, quando você quer que o outro ganhe, pegar a posição do outro ou o dinheiro do outro, já é uma manifestação perniciosa, diabólica. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a lei de ação e reação, a lei de ação e reação, ela não falha. É a lei do universo. Concorda, Jocasta? Nossa, você fala aí um tópico bem bacana, viu? A questão da culpa. Quando eu comecei a fazer terapia, que eu peguei aquele monte de transtorno para estudar minuciosamente, eu me ajoelhei no chão e disse: eu entendo por que Deus não trabalha com culpa. E a partir de hoje eu nunca mais vou trabalhar com culpa, nem com julgamento. É a culpa alheia, né? É a culpa alheia. Mas é fantástico, porque você pega aquele monte de transtorno, você vê o porquê que Deus não julga você. Eu estou aqui com ele na minha frente, Libertação da Culpa Alheia, um caminho para a autonomia emocional. Isso está dentro do nosso e-book Além da Superfície. Eu fiz com a minha cliente ontem e foi fantástico. Ela, poxa, quando que eu me culpava? Quantas culpas as pessoas colocaram em mim? Quantos medos? Quantos problemas? Pode continuar com seu raciocínio, no caso. Desculpa. E essa questão do julgamento, né? Eu falava que eu não trabalhava com julgamento, porque o julgamento, ele faz você perder a sua vontade de progredir no seu tratamento. E todos os meus clientes, eles já sabem disso. E outra coisa que você falou, né? Uma vez eu assisti um testemunho de um ex-macumbeiro. A gente sempre assiste essas coisas, né? E eu assisti do começo ao fim. E ele falou assim: olha, meu povo, vocês estão aqui na igreja, vocês julgam o macumbeiro, né? Mas a macumba que você joga numa pessoa é quando você tá falando mal dela. E é das mais perigosas, das negras mesmo, das densas. E você não vê isso como uma coisa ruim. Você falar mal da irmã, você falar mal do irmão, você vê isso, mas quem não presta é as pessoas que fazem macumba. Mas essa a gente faz isso, né? A gente julga, a gente condena, a gente faz um monte de coisa, mas que não presta a religião do outro. E essa questão, né, de querer o lugar do outro, além de ter uma semeadura, você também está ali querendo, na parte sistêmica. Você quer o lugar do outro, você está preparado para pagar o preço que o outro pagou para estar ali? Às vezes vem um coleguinha ou Rosângela e diz assim: ai, ela tá chamando a atenção demais, eu vou roubar o lugar dela. E aí trama por trás de você, faz tudo atrás de você, e aí você fica no lugar dessa pessoa. Porém, começam os problemas virem na sua vida. E aí você pergunta: por que a minha vida tá tão parecida com a do fulano? E de repente aparece uma pessoa, da mesma forma que você traiu essa pessoa, aparece uma pessoa bem do seu lado que vai fazer a mesma coisa com você. Porque não tem como ser diferente. Não tem. Você toma o lugar do outro, você se prepara, porque o lugar do outro que você está tomando vai estar lá as dores e as coisas boas. É como as pessoas, Angela. Eu explico para meus clientes que quando você programa seu cérebro para não sofrer, você vira um vegetal. Porque o sofrimento também, ele está atrelado junto com a alegria, junto com a felicidade. Não tem como você fazer essa seleção. Eu vou só ser feliz, eu não vou sofrer. Não existe isso.
Não vou sofrer, o seu cérebro vai programar para você não sofrer, esquecer todas as dores, mas você não vai ter alegria. É uma coisa divina, Deus só faz isso porque ele sabe o quanto um precisa do outro. Então, preste bastante atenção nas suas escolhas. Elas vão definir o seu sofrimento ou a sua felicidade ali na frente. E ela é só sua, só sua. O peso e o preço também é só seu. É. E falando sobre essa meditação, que ela foi a primeira meditação que eu fiz. Eu fiz ela toda bagunçada no começo. Eu fiz ela pra mim. Que eu vi o peso dessa culpa, né? Essa culpa, a culpa, esse sentimento de culpa foi uma pesquisa que eu fiz porque eu não consegui entender. Porque quando a gente se sente culpado, tudo desmorona. A culpa é um sentimento que liga um botãozinho dentro de você de autodestruição, de sabotagem, de todas essas coisas que fazem você ir regredindo. E as culpas, muitas vezes, a maioria delas são impostas a você, porque ela não é um sentimento primário, ela não nasceu com você, ela é secundária. O outro vai gerar esse sentimento dentro de você. E aí, quando ele vem para dentro de você, ele liga esse botão da sabotagem. Eu disse, ah, não, aqui não. Uhum. Peguei e fiz essa meditação, eu aprimorei ela umas 8 vezes, mas ela ficou ótima. Ficou sim, Na hora que você dela, na hora que você sai dela, chega, vai sair flutuando, né? ficou excelente. Então, gente, quando nós meditamos, nós criamos o espaço para o milagre entrar. Quando nós oramos, também criamos esse espaço para o milagre entrar. Um você cocria, que é você estar meditando e manifestando. O outro você medita e ora. E você entra em contato com o divino. Eu quero agradecer as pessoas que vão assistir a nossa live, as pessoas que estão aqui conosco. Se essa live foi boa para você, compartilhe, por gentileza. E deixo a Jocasta com as considerações e a gente vai fazer uma pequena oração de agradecimento. Nossa. É com você, E Jocasta. a surpresinha você vai. Então, nós preparamos um e-book sobre oração. Esse e-book vai ser muito bom para o terapeuta, para a pessoa que vai estar nos assistindo, que não seja terapeuta da área de saúde, qualquer área que seja da área de saúde, ou qualquer área, saúde mental, física, espiritual. Esse e-book é sobre oração, é pequenininho, facinho de conduzir, de ler, e vocês vão poder usar dentro das suas práticas terapêuticas e dentro do seu dia a dia para você fazer orações. Tem pequenos momentos de orações, nós preparamos o e-book e quem deseja, coloque aqui no final, eu quero, que a gente vai enviar, entre em contato com a gente no WhatsApp. O WhatsApp está aí na bio, vocês podem entrar, é 508-802-2941. Qual que é o seu WhatsApp, Jocasta? Fala aí, por gentileza. 991. Ah, eu esqueci aqui. 991 1926. Mas tá no link da bio. Tá na bio aí, pode colocar a mensagem. Quem quiser o nosso e-book, o e-book é gratuito, é de forma complementar, complementary, é de forma gratuita, que a gente gostaria de dedicar para você. Assim é. Então, vamos fazer a nossa ação de agradecimento. Feche os nossos olhos, vamos relaxar, vamos concentrar e vamos nos entregar agora nos braços do Criador, nos braços de Jesus. Senhor, eu te agradeço por esta live tão especial, por cada pessoa que esteve comigo aqui, com o coração aberto e disposto a sentir a tua presença. Obrigada pelas pessoas que vão assistir essa live. E obrigada por tocar cada vida que nos acompanhou, seja do Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer outro canto do planeta, onde uma alma buscava abrigo e busca abrigo em ti. Orar
é viver com o céu aberto dentro do peito, é carregar uma confiança serena de que nunca estamos sós, é sentir tua presença, Jesus, nos conectando com o Pai maior. Que essa verdade nos acompanhe hoje e sempre, que cada um aqui saia fortalecido, saia em paz e com a certeza de que a oração é o nosso elo sagrado com o Criador, com o Divino, com Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Ai, que delícia. Essa live é muito boa, viu? Quanto conhecimento nessa live. Quanto conhecimento. Obrigada, Jocasta. Obrigada, Rosilda. Todas as pessoas que estão aqui conosco e que ainda virão nos assistir. Muito obrigada e muita paz. Um final de semana de feriado para vocês, que é feriado amanhã. Aqui também é feriado, mas não é tão assim como no Brasil. Mas que vocês tenham um dia amanhã, um final de semana maravilhoso e abençoado, porque assim é a história de Jesus, correto? Correto. Sexta-feira da Pão, Sexta-feira Santa, Good Friday, aqui chama-se Good Friday, e vem a Páscoa, correto? Isso, vem a Páscoa no domingo. E vamos entregar o nosso coração para Jesus e pedir muito perdão por tudo que nós fizemos contra Ele. Um abraço grande, eterno, querido e cheio de oração, manifestação, meditação para todos vocês. Um beijo grande. Tchau, boa noite a todos.